E a partir deste ponto, agora também para o YouTube, dentro do canal do Estúdio Mercearia, a gente recebe o nosso convidado dentro do bloco Entrevista. Lourenço, obrigado por aceitar o nosso convite e estar de volta ao programa Zines, só que dessa vez com alguns acréscimos importantes, visto que agora a entrevista vai para o YouTube, no canal do Estúdio Mercearia, e também está nas plataformas da rádio Overrocks e da portuguesa Alta Voltagem. Alta tensão, corrigindo, alta tensão. E como faz tempo da sua vinda, relembrei como você veio... Você tinha vindo aqui, jovem? Porra, eu acho que o Felipe tá maluco, Ele não lembro. não veio não, velho. Veio, cara. Ele não veio. Não. Eu procurei tudo que foi flyer, o bicho não veio, velho. Veio, cara. Bom, então seja bem-vindo. Então foi um lápis. Obrigado. Foi um lápis. A idade, Então, né, velho? não relembre, fale pra gente como você veio parar nesse mundo do rock e quais foram as primeiras bandas, cara, que você ouviu. Bom, obrigado aí pelo convite. No meu retorno aqui ao programa, né? Que eu não lembro. Vindo Porra, sem ter vindo antes. Em outra vida, talvez. É só o Neymar, pô. Saudade do que não vivemos, né? Exato. Cara, eu tive a sorte de a minha família ser muito musical. Meu pai, não sei, já devo ter falado isso pra vocês, meu pai era músico, não profissional, mas enfim, gravou uns discos e tal. Então, eu sempre frequentava os ensaios, sempre tive acesso a muitos discos e tal. Então, na minha casa sempre teve muito disco de samba, muito disco de MPB e muito disco de rock. E eu acho que a primeira banda que eu me lembro, assim, em casa, de ouvir e gostar muito foi o Queen. Então eu comecei pelo Queen, foi a banda, assim, daquelas coletâneas de 20 melhores músicas, né? Então acho que o Queen foi a primeira. E depois, por influência de um primo meu, foi o Metallica, Black Album, né? Tem que começar mais leve. E Scorpions, aquele DVD deles lá em Lisboa, eu acho, 2001 também. E aí entrei no metal, comecei a entrar no metal pelo Ozzy, né? O Ozzy foi ali a minha influência inicial, devido à MTV e tudo mais. E aí depois só bagaceira, né? Depois só ladeira abaixo. Aí você vai pegando as coisas mais pesadas. Mas esse foi o início. Mas a banda do seu pai era de samba ou era de rock já, não? Não, meu pai era músico solo, na verdade, né? Era José Lourenço, músico, seresta. E tocava também um rock assim, tipo, mais balada e tudo mais, né? Mas o forte dele era seresta e marchinha de carnaval. Mas ele tocava em bares, assim, ou onde contratasse ele tava tocando? Não, ele tocava em bares, né? E ele como ele foi pioneiro, ele foi um dos primeiros, inclusive, a gravar oficialmente aqui em Brasília, né? Lá na década de 60 mesmo. Então ele tocava muito no Brasília Palace Hotel, que na época era uma reunião das pessoas e tudo mais. Então ele tocava muito lá. E nos carnavais de Brasília também, que era o forte, né? As marchinhas. Pô, pode crer, bacana. É. Cara, e como pintou esse desejo de ser baterista e por que logo bateria, cara? Quando você pensou em tocar bateria, você já tinha noção que o batera sempre se fode, carregando as coisas, tudo, chegando primeiro, saindo por último. E fora a grana, né, cara? Que tudo de bateria é muito caro, né, velho? Então, velho, aí isso também remonta a essa história que eu falei, porque eu ia pros ensaios, vez ou outra, e sempre tinha uma bateria, e acho que a criança gosta muito da bateria, né? Fazer barulho e tal, então sempre sentava lá na bateria, ficava lá tocando. Tem várias fotos minhas com 3, 4 anos de idade na bateria, e beleza. E aí passou-se o tempo, eu montei uma banda, e nessa banda eu era o vocalista da banda. Beleza, só que a gente não achava baterista, velho. Era impossível achar um baterista. Até hoje é difícil, né? Baterista tem sempre 4 bandas. E a gente não conseguia encontrar. E fizemos uns testes com alguns e tal, mas os caras não curtiam muito death metal, que era a banda que eu tava fazendo na época. E aí, velho, eu falei, cara, deixa que eu toco bateria então. Você fica na guitarra, você fica no baixo, aí você canta. E aí... você já tinha alguma noção ou você já foi na Nenhuma, doida? não, foi na doida. Aí eu comecei a fazer aula. Fiquei fazendo aula, assim, um ano, mais ou menos, e isso ensaiando com a banda. Então foi um negócio acontecendo ao mesmo tempo. Então aprendi um negócio lá e levava pro ensaio. Como a gente ensaiava na minha casa mesmo, fim de semana, era foda-se, assim, né? Problema dos vizinhos, né? Que ficavam lá o dia inteiro, pá, tudo errado. Até hoje é meio errado, mas pelo menos hoje a gente vai pro estúdio. Não está mais em casa. Mas foi assim, foi uma questão de precisar mesmo achar um baterista. E essa aula de bateria, você pegou com algum bateria de rock, assim ou não? Não, foi um cara que morava lá no PSU, né? Era em cima de um mercado, que ele tinha uma escola de música. E ele era um cara bem crente, na verdade. E eu tava começando a conhecer o rock nessa época, então eu pegava alguns CDs, levava lá pra ele, falava, eu quero aprender isso daqui. Eu lembro que eu levei aquele Live at Budokan, do Ozzy, que tinha lançado na época, ali, 2001 e tal.
E aí, o cara, pô, isso aqui não dá. Mas vamos lá. Aí me ensinava mais ou menos ali, tipo, Paranoid, entende? Tanto que o primeiro cover que eu levei foi de Paranoid, justamente por conta disso. Mas aí depois, né, cara, eu comecei a fazer algumas aulas, fiz aula com o Rodrigo, do Bizarre Kings, né, que tocou no Winds também, que foi o primeiro professor de rock, assim, que me deu aula, foi o Rodrigo. Nossa. E, cara, e a sua relação com a música é muito diferente de quando você começou e a curtir o som pesado, cara? O som que você ouvia lá, o Ozzy ou os Scorpions e tal, você tem uma relação diferente dessa época com essa época atual que você está hoje, do Lourenço adulto pro Lourenço adolescente ali? Cara, não, porque nessa safra aí do Ozzy, foi vindo Black Sabbath, depois veio o Judas, né? Depois veio o Slayer, que eu lembro que eu comprei o CD do Slayer lá no Carrefour, né? Bons tempos que vendiam CDs nos mercados, né? E às vezes dava pra achar uns bons nas promoções. Né? E ainda tinha um negocinho pra você colocar pra ouvir, assim. Eu ouvia aquilo e falei, eu comprei um Sigrid Ingrid no Carrefour de R$5,90. Era tipo isso, nas Americanas também. E o The Mist, eu comprei o The Mist no Carrefour The Hangman por R$5,90. Caralho. Eram bons tempos esses. E aí, então, essas bandas, eu digo assim, que a base do metal permanece até hoje, assim. Eu ouço muito ainda Slayer, eu ouço muito Black Sabbath, e algumas coisas clássicas também, tipo Rush, tipo Queen, Beatles, que eu amo pra caramba, e tipo, ouço desde de criança e até hoje. E aí a gente coloca algumas coisas, né? Coloca um death metal mais pesado, que era algo que eu não ouvia tanto lá no início. Embora minha primeira banda tenha sido de death metal, mas lá no iniciozinho ali, na década de 90, para o início dos anos 2000, era só o rock clássico. E permaneço ouvindo e amo, né? E assim, como é a sua relação de playlist? Não sei, os jovens chamam playlist, né, cara? Assim, você costuma... Não, os jovens não chamam playlist, velho. Os jovens porque os jovens só ouvem música do TikTok. Eu não tenho música celular, não escuto música sonora, não tenho essa paciência pra colocar coisa no ouvido, porque eu sou surdo de um ouvido, então me incomoda. Eu só escuto som na minha latinha lá, nos 3 em 1 e tal. E na sua playlist é comum, de repente você falou assim, pô, rola um Beatles e daqui a pouco rola um Napalm Death, alguma coisa assim, ou é bem misturado, ou você tem uma playlist só de metal, mais rock? Eu tenho a playlist de metal e a playlist de rock. Aí dentro dessa playlist de rock tem coisas variadas, né? Eu gosto muito de MPB também, então eu coloco lá nessa playlist de rock. Mas no dia a dia eu gosto de ouvir mais a playlist do metal, que é pra extravasar a raiva que a gente passa na vida, né? Você ouve lá, você fica com ódio e consegue seguir. E ultimamente, cara, assim, desde muito tempo, mas agora eu tô mais profissional nisso, em colecionar vinis e tudo mais, então eu tenho ouvido muita coisa que eu compro. Porque eu acho que a gente perdeu um pouco isso, né? Fica ouvindo playlist, aí você não ouve o álbum inteiro, fica naquela parada de, tipo, ouvir a parada pela metade. Então, ultimamente, eu gosto de fim de semana, pego uma cerveja, coloco o vinil lá e ouço ele várias e várias vezes, fico no encarte ali. Aí amanhã eu ouço ele de novo, pra tentar resgatar isso, que eu acho que é uma das coisas legais da música, né? Que é você apreciar a obra inteira. Com certeza. A gente que tem banda, que faz o disco, pô, é uma merda que a pessoa, porra, conhece aquela música específica, né? E as outras? Ou conhece metade da música, talvez, exato, né? E, cara, qual conselho você daria, assim, pra um moleque que tá chegando aí, curtindo o nosso som agora, nosso estilo de música? O que você recomendaria musicalmente pro moleque? Você já, assim, porra, já começa do extremo ou vai ali, pô, vai da base pra você ir adaptando o ouvido pra quando chegar nas coisas mais agressivas, você tá... Cara, eu acho que é muito legal você começar ali na base mesmo, com Black Sabbath, com Scorpions, um Judas Priest também, Iron Maiden. Eu acho que é interessante porque quando você coloca logo um Cannibal Corpse, as pessoas podem ficar... Já espanta. Mas eu, enquanto adolescente, eu vi aquilo ali por uma questão de revolta, né? Não tinha motivo nenhum pra ter revolta, na verdade, né? Tipo, não tive uma infância difícil e nada disso. Mas rebelde sem causa. Rebelde sem causa, exato. Mas eu gostava daquilo porque aquilo chocava a mim e chocava aos outros também. Então era uma forma de me posicionar no mundo. Então eu gostava de ouvir essas paradas mais pesadas ali quando eu fiz os 13 anos pra frente. Mas eu acho que ouvir o clássico é bom até pra você estruturar o seu conhecimento musical, né?
porra, tudo veio do Black Sabbath, assim, então é legal ouvir. Bom, mas aí tem gente que discorda de mim, mas assim, eu acho que muita coisa veio dos Beatles também, então também acho interessante ouvir. Até pra você ter um panorama maior sobre a música, né? Pode crer, com certeza. E pra conhecer também a música como um todo, né, cara? Exato, é. Pô, não sei se você chegou a ouvir, né, cara, ou ver a homenagem que o Judas fez pro Black Sabbath tocando, né, cara? Pô, ficou maravilhoso Pô, aquilo, né, cara? De chorar aquela homenagem ali, velho. Não, eu tava lembrando um dia desse que o Halford tocou no Black Sabbath, né? Fez alguns de shows última hora, e tal, na verdade, né? No backstage, tem uns cara. bootlegs com No ele, backstage, cara. Exato, que decidiram dele tocar, né? Então é isso aí, cara. Eu acho que conhecer tudo isso aí é fundamental. Embora muita gente comece de trás pra frente, né? Ou de frente pra trás, na verdade, né? Você começa com as coisas que estão sendo lançadas agora. Foi meu caso com Sepultura, por exemplo. Eu comecei com os discos que estavam sendo lançados naquele momento e depois fui descobrindo os mais antigos. Iron Maiden, a mesma coisa. Qual é o Sepultura, que a Mal lhe pergunte, cara? Eu comecei pelo Sepulnation, né? Tava sendo lançado naquela época. Começou mal pra caralho, né, velho? Mas era porque o que vinha nas revistas, né? Ainda bem que não desistiu, Ainda né? bem que não desistiu, cara. Exato. E era muito fácil ter desistido Era ali, né? muito fácil. E aí depois eu fui pro Chaos AD, aí depois fui pro Roots, aí depois, sabe, pro Beneath the Rise, aí Beneath the Remains, e aí fui indo pra trás, assim. Você vai vendo, caralho, tem umas coisas boas aqui que eu não você vai descobrindo que... E assim, pra mim, quando eu cheguei no Arise, eu já achei muito foda, mas... Quando eu cheguei no Beneath the Remains, eu falei, puta que pariu, isso daqui é... O que eu acho mais escroto é o Beneath the Remains. Aquilo ali foi incrível. Porque, assim, eu gosto muito dos 3 primeiros, assim, que foram pela Cogumelo, assim, mas pelo fator histórico. Você é muito true, né, cara? Mas é por conta da tua idade, que tu acompanhou esses lançamentos, né? Exato. Porra, então tem muito esquema da memória histórica. Preciosos, né? Tem. Exato, né? Quando eu converso com o pessoal mais velho, assim, não vocês, claro, outras pessoas. A gente é jovem. A gente é jovem. O pessoal fala assim, mas você começou com essas bandas, né? Mas era Era o que tava lançando na época. Eu chegava na loja, que disco tem aí? Tem esse do Angra. Porra, pegava, então eu ouvia, mais ou menos. E você ia conhecendo as paradas dessa maneira, com que estava sendo lançado. E na minha época, eu sou 2000, né? Embora eu tenha nascido em 91, mas minha adolescência foi nos anos 2000. Eu comprava as revistas. Então, o que tava ali na revista de entrevista, se eu me interessava pela entrevista, aí eu ia atrás, ia lá perturbar o Frajola lá no porão, entendeu? Eu falava, pô, eu quero esse disco aqui, ó, que saiu. Não sabia falar o nome nem nada, e o cara... Toma aí, leva. Cara, isso é um detalhe curioso que o Lourenço abordou, cara, assim, da importância da mídia, né, cara, impressa para mostrar para as pessoas o que tá acontecendo, né, no cenário. Isso tinha muito nas revistas, fanzines, né, cara? Foi o que aconteceu com a gente com a Rock Brigade, né, cara? Que a gente via as bandas na Rock Brigade. E ficava doido pra pegar o material, E às vezes, assim, o Lourenço, a gente via na Rock Brigade uma entrevista de uma banda que a gente achava legal, aí via a camisa que o cara tava usando na foto e atrás da banda, por conta da camisa que o cara tava usando. Legal, né? também, Era muito foda isso, né? E tem também o lance da MTV, que o próprio Lourenço falou, que ele conheceu várias bandas através da MTV, né, cara? Então tem essa força da imprensa, né, cara, e tal, e que hoje em dia você não tem programas, né, de rádios, grandes veículos de informação que toquem rock, né, cara? Porque antigamente você tinha, cara. Então por isso que antigamente parece que tinha mais roqueiros, né, digamos assim, do que hoje em dia, né, meu? Hoje em dia a molecada vai pra outro nicho musical. Hoje em dia é o ouvinte conhece, que procura o que ele quer ouvir, né? E antes não, antes a rádio que mostrava o que ele poderia ouvir. Exatamente. Então eu acho que a função das mídias, elas são, assim, fundamentais pra formação, né? E é isso também que a gente tava falando. Você tava no mercado fazendo compras com sua mãe, e você tinha um disco do Slayer, você se interessava pela capa e tudo mais, comprava. Hoje em dia você não encontra mais isso, né? Exatamente, cara. Você vê um roqueiro com camisa no meio da rua, você fala, não se aproxime, né? Cara, e agora eu queria que você falasse um pouquinho da tua primeira banda aí, que você começou a falar dela, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais dela, que é a Nephilim, e falar também da história da demo Ordens Sanguinárias, cara. Massa, então, essa banda, né, ela surgiu na escola, todo mundo estudava junto, inclusive vários roqueiros aí da cena estudavam nessa mesma escola, ou estudavam próximos, e aí a gente meio que foi conhecendo muita coisa juntos, né? Era uma escola que a galera permitia, por exemplo, em todo intervalo, uma turma escolhia um CD pra ficar tocando no intervalo. E aí a galera levava um Iron Maiden, sabe? Levava um Manowar, e a gente ficava ouvindo na hora do intervalo. Então fizemos uma comunidade ali, roqueira, dentro da escola. E... No Orkut?
Antes do Orkut um pouco, né? Um pouco antes do Orkut. E aí eu tinha meus amigos lá, que eles já tocavam, um tocava na igreja, que a igreja também é a formação de muitos roqueiros, né? Pra aprender a tocar, o que é um problema também, que a gente pode falar depois. E uns tocavam na igreja e outros tocavam, assim, em casa, tipo, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e tudo mais. Só que quando a gente foi conhecendo músicas mais pesadas, a gente teve essa necessidade de, pô, a gente quer tocar que nem isso. E aí as bandas aqui de Brasília influenciaram muito a gente, né? O Winds, o próprio Terror, Def Slam, o Seconds, eram bandas que a gente via os shows e falava, caralho, eu quero tocar também, né? Sem aquela pretensão de ser um rockstar, não, eu só quero subir no palco, tocar, bater cabeça e pronto. E aí o Flashover foi uma das nossas grandes influências nisso também. E a gente começou a tocar, fazer os ensaios lá em casa, guitarra, baixo e voz, sem bateria. A gente fez um show, inclusive, sem bateria, lá na Casa do Cantador. Né? Não era bem um show, era um ensaio que todos os nossos amigos apareceram, sacou? Naquela parada, assim, naquele anfiteatro lá do... É muito legal aquele lugar, velho. Muito legal. É muito legal aquele lugar, E a gente fez um show lá. E apareceu muita gente, né? Adolescente tem muito amigo, né? Então apareceu muita gente, foi assim um show com músicas autorais e alguns covers. A gente tocava... acho que Roots Bloody Roots, tocava Paranoid, tocava umas Mas sem bateria, velho? Sem bateria. Caralho, velho. Tipo o Seconds, é o Seconds, pô. E aí, velho, a gente tava procurando, eu lembro que eu coloquei, inclusive uns panfletos lá no porão, na colmeia, né, que não existe mais, na filial, procura-se baterista, banda com local de ensaio e tudo mais. Não achava ninguém, velho. E aí eu fui, né, como eu tinha falado, não, então eu vou tocar bateria, vou aprender, mas vamos esperando aí dar uma segurada nos ensaios pra eu fazer aulas. E aí eu fiquei fazendo aula durante uns 6 meses, com 6 meses eu já conseguia tocar Paranoid, por exemplo. Aí a gente começou a ensaiar essa música 40 vezes por dia, entendeu? E aí fomos compondo e tal, até que ninguém chamava a gente pra tocar, todo mundo estudava nessa época, né? É válido ressaltar que a gente tinha tipo 12, 13 anos fazendo uma banda de death metal cantada em português. Então, vocês já tiveram a ideia de montar a banda já querendo fazer death metal? Já querendo fazer death metal, porque nós já estávamos ali dentro dessa cena underground de Brasília, né? O PSU era um local muito foda. Acho que foi muito mais foda ainda na década de 80, mas ali na década de 90, 2000 também tinha muita coisa legal acontecendo. Na minha quadra, que eu morava lá na 14, tinha muito banger, né? Os caras do Rotten moravam lá, por exemplo. E a gente via os shows deles e falava, caralho, isso é muito foda. E a gente começou a tocar influenciado por essas bandas, né? E aí a gente ensaiava muito e queria tocar. Eu já na batera, era um trio, né? E não tinha ninguém, assim, chamando a gente pra tocar. Foi aí que eu falei, cara, vamos organizar um show, então. Eu acho que essa é uma coisa legal do rock, né? Que você faz as suas paradas, não espera ninguém fazer. Então a gente resolveu fazer um show porque a gente queria estrear a banda. E aí você lembra desse show? Uhum. Foi o Seconds, o Winds e o Império Death. Essas 4 bandas junto com o F-Rei. Foi na DE do PSU? Foi lá no PSU. No bar do Jairo? Não. Na DE mesmo. Era num lugar que não existe mais, na verdade. Virou uma casa de que construção atualmente. Lá, não era de rock, Eu cheguei lá um dia... E falei que quero fazer um show e tal. E o cara falou, tá bom, faz aí sábado. Beleza, tá fácil, né? E aí eu lembro que eu levei tudo da minha casa, carregando bateria e tudo mais. E deu certo, né? O primeiro foi bem show... legal esse show, velho. Foi bem legal. O primeiro show da minha banda fomos nós que organizamos pra poder tocar, porque ninguém chamava. Aí a gente percebeu que tinha que lançar alguma parada, né? Foi quando a gente foi gravar e tal. E nós tocávamos em português... Porque a gente não sacava muito de inglês pra fazer uma letra e tal. Então, vamos fazer em português. Não conhecia banda também de death metal em português naquela época. Até hoje tem poucas, né? Tem pouquíssimas, né? Mas aí depois eu conheci o Azul Limão, que por coincidência a gente tava falando agora há pouco. Que foi até o Nino do Rotten que gravou o CDzinho pra mim. E eu falei, caralho, é possível a gente ficar fazendo tudo em português. Olha só essa banda. Só a gente vai tocar death metal, eles tocam heavy metal. Mas enfim... Então foi assim que surgiu, mas tudo na escola. Isso tudo, assim, a gente com 13 anos, né? A gente gravou a demo com 14. Foi bem precoce mesmo. E seu pai ajudou de alguma forma, assim, no dia da gravação dessa demo, cara? Então, não, nessa época meu pai já tinha falecido. Então não ajudou dessa maneira direta, mas a minha mãe, por ter esse contexto... A vivência, né? A vivência, ela ajudou muito, assim. Então a gente fazia os ensaios na minha casa... Domingo, perturbando todo mundo.
E beleza, toca aí, tranquilo. As nossas famílias ajudaram muito, assim, isso foi fundamental. Eu lembro que nosso sonho era tocar fora de Brasília depois de um tempo. Tipo, com 15 anos, entendeu? E a gente arrumou um show em Paracatu com Wagner Preto, né? O Wagner Preto arrumou pra gente, ele é de João Pinheiro, mas ele tinha os contatos, arrumou um show pra gente lá. Nós fomos. E foi a mãe do guitarra que levou a gente, a mãe e o pai, né? De carro, a gente lendo as obras do Paz, eu lembro no carro, porque a gente ia fazer a prova. Falou, ó, beleza, a gente vai levar vocês, mas eu quero todo mundo, a viagem inteira lendo as obras. A gente lá lendo o livro, assim, saca? Eu ouvindo música, né, que eu sempre fui meio vagabundo, assim, nessa época, hoje em dia eu sou mais responsável. Nessa época, coloquei aqui o MP3, fiquei ouvindo rock e os moleques lendo, as paradas e tal. E tocamos lá em Paracatu, nessa época também. Então teve ajuda da família, com certeza. E como é que foi essa lance da demo, cara, da Horda Sanguinária? Você acho que teve uma repercussão legal dentro... Cara, teve. Pior que sim, velho. Porque nós gravamos no Harlem, lá na Ceilândia. Inicialmente a gente ia gravar separado, né? Batera primeiro, baixo. Depois ele falou assim, não, grava todo mundo junto. Porque possivelmente tava uma merda, né? A gente gravou ao vivo, só colocou a voz depois. E aí toda essa galera, o Carlinhos do Blazing Dog, ex-Blazing Dog, ex-Narcose, ex um monte de coisa, que fez a arte gráfica do CD, né? Do CD, demo. Exato. O Daniel do Flashover, que fez a arte da capa. Uma amiga nossa fez a logo. O Roldão me ajudou bastante, inclusive, indo lá, me levar até a casa do Carlinhos. Pra poder fazer a arte e tudo mais. E quando a gente lançou acho que 400 cópias ou 300, não me lembro. E foi uma época em que essa demo foi pra vários lugares. A gente tocou muito em Águas Lindas devido a isso e tudo mais. E aí quando eu percebi que ninguém tava querendo fazer uma resenha da demo, aí eu fiz um zine. Vamos falar desse zine mais no final. Mais no final. Exato. Agora, uma coisa que você falou que é muito interessante aí, cara, que é essa união da cena underground. Você vê que pra se fazer a demo, pô, teve o Roldão que ajudou no sentido de levar e trazer o adolescente aí pra cá do Carlinhos, né, que já é um senhor. Aliás, já era naquela época. Já era um senhor naquela época. Um abraço pro Carlinhos. E, pô, ajudas do Daniel, que desenha e muito, inclusive ele faz os desenhos do Zine, né, cara, dos Zines. E, porra, essa ajuda de todas as partes, né, cara, que rolam dentro da cena, isso é muito legal de se ver, assim. Eu não sei se existe isso em outros meios musicais, mas na nossa cena independente, no underground, né? Isso é muito forte, né, cara? Isso é muito legal e eu queria, inclusive, deixar registrado isso, assim, porque quando você entra na cena, você não conhece nada, né? Algumas pessoas poderiam te taxar de poser. Tipo, não conhece porra nenhuma, é poser. Só que aqui em Brasília eu tive a oportunidade da galera me mostrar as coisas. Porra, beleza, você tá com essa camisa dessa banda horrível aí, mas ouve isso daqui, é melhor. Você vai ouvir, né? Me lembro que aquele show que o Destruction fez aqui em Brasília, 2003, eu Violate acho. abriu, né? Que o Violate, Ungodly. Cara, eu fui pra esse show e não conhecia a banda direito, sabe? Aí o Manel, que morava na minha quadra, me deu uns CDs lá, falou, vai ouvindo isso daí até Manel o show. Cachaça. Manel Cachaça, você imagina, ele foi na minha casa falar pra minha mãe que ele ia ficar responsável por mim. Putz. Logo quem, velho? Ele falou, fica tranquila, eu vou ficar responsável por ele, não vou deixar ele beber. E de fato não deixou mesmo, ele tornou, mas eu não pude beber porque ele ficou em cima. E aí o ônibus parou lá na frente da minha casa, que saiu uma comitiva lá da Ceilândia pra ver o show. E eu vi esse show, assim. Então, se não fosse toda essa galera, vocês, todo mundo, talvez eu tivesse ido pra outro canto, né? Mas eu tive essa oportunidade da galera me ensinar. Que eu acho que nós não, vocês que já são anciões agora, né? É legal a gente ver a galera nova, né? E incentivar pra caralho, porque você pode estar plantando a semente ali de um cara que vai depois ser um banger, né? E tudo mais. Então isso foi muito importante. Vou aproveitar aqui pra divulgar os livros aqui, né, bicho? Tem aqui o Rola Pedra, do amigo Paulo Caim, que fala sobre a história da resistência da cultura em Taguatinga nos anos 80, que é Rola Pedra, sobre nuvens de chumbo. Vale muito a pena adquirir esse livro aqui. Muitas histórias bacanas, interessantes. E histórias bacanas e interessantes também tem aqui no Fortaleza Sônica, 50 anos de rock em Fortaleza, escrito e dirigido e coordenado pelo grande amigo Jorge Friso, das bandas Incente e SOH, bandas maravilhosas que eu particularmente amo e tal. Tá aqui duas recomendações do programa Zines pra você. Vamos tocar um som, né, velho? Bora ver som aí.
Bora ouvir o The Force com Storm of Steel. Esse aí foi a The Force com The Storms of Steel. O The Force que é uma banda do Paraguai, que é Paraguai. da Kill Again Roldão, Records, né, cara? Do nosso grande amigo Roldão. Também conhecido como Jorge Aragão do metal. O Jorge Aragão do metal. E assim, cara... Inclusive, teve uma época que a gente chamava você de Roldinho também, né? Você Teve essa época, Teve essa o Roldão já tem vários Roldinhos, cara. Ele já tem vários Roldinhos. Porque, pô, é legal pra caralho, porque o Roldão tem esse trabalho de abraçar essa molecada nova. Eu acho, cara, isso é muito legal. Sabe como eu conheci o Roldão, velho? Foi muito interessante porque... lá no PSU, né, tinha essa galera toda e todo mundo falava, Roldão, daqui o alguém, não sei o que e tal. Já era velho naquela época. Já era velho naquela época. E ele tinha um programa que eu ouvia de vez em quando também, né, junto com o Júnior. O Metal Blood, né? Do Itazil e tal. E era super legal. E aí, certa vez eu tava na parada de ônibus, eu e um colega, indo pra um Headbangers, que eu não me lembro qual, camisa de banda e tal, né. E aí ele passou de carro, parou, falou, vocês estão indo pro Headbangers? Sim, entra aí. Aquilo que a mãe fala, nunca entra no carro de um desconhecido, né? Mas aí você viu um senhor, você falou, não tem problema. Eu sou o Roldão e tal, entra aí. Eu já conheci de vista, mas não conhecia. De nome, né? Então foi assim que eu conheci o cara, assim, foi bem legal isso. Ele levou a gente pro show, trouxe de volta e depois ficou ajudando a gente nessa loucura aí do rock and roll. Cara, e quando e como pintou o convite para ingressar na Black School? Conte sobre esse início e de como está a formação hoje. Tá, beleza. Bom, antes a gente tocava... eu tocava em outra banda, né? E aí, certa vez o Fernando me mandou um e-mail, né? Falando assim, olha, nosso batera tá saindo porque ele quer estudar, sei lá, quer fazer outras coisas da vida. E vamos marcar uma reunião aí pra gente conversar, pra ver se você quer entrar na banda, que à época se chamava Intoxicated ainda, né? E beleza, a gente foi lá pro Conic, tomamos uma ceva e tal, e conversamos sobre entrar na banda. E eu sempre gostei do Intoxicated, achava uma banda muito original, assim. E eles tinham acabado de gravar a segunda demo, que é a demo Black School. E a gente começou a ensaiar sob o nome de Intoxicated. Fizemos alguns shows. E aí, engraçado assim, a gente resolveu mudar o nome da banda pra dar um novo ar pra banda, né? Tipo, agora é uma nova fase, são novas pessoas, vamos fazer novas músicas. E também porque ninguém conseguia falar o nome, Intoxicated, né? Tipo, ia anunciar, banda Intoxicados, sabe? Ficava um negócio assim, a gente achava que era um nome meio difícil. E aí, inicialmente, a gente pensou em outros nomes, e até que chegou o nome da demo mesmo. E começamos ali em 2008, né? Então o convite surgiu assim, bem naturalmente mesmo. Ele mandou um e-mail, e eu já gostava da banda, já tinha ouvido outras coisas. E ingressei na banda e aí 17 anos juntos, né? Nesse período eu acho que talvez a Black School tenha sido a banda que mais trocou de baixistas na história da música, porque... E assim, todo mundo acha que a gente é meio Roberto Justus, assim, de demitir as pessoas, né? Mas na verdade não, assim, as pessoas... o primeiro baixista se mudou pro Nordeste, que era o André, ele foi trabalhar lá no Nordeste e tal, e mora em Alagoas. Aí o segundo, na época, foi pra São Paulo. Depois voltou pra banda de novo, que é o Daniel. E depois, agora mora em Portugal. Na segunda vez que ele saiu da banda. Aí teve muitos outros aí nesse meio tempo. Mas todo mundo foi saindo, assim, porque foi mudando e tal. Ou foi priorizando Ninguém outras bandas. foi demitido, né? Que fique claro, né? Ou teve um demitido. Demissão, teve um demitido porque ele faltou um show, né? Justa causa. Foi justa causa. Porque a gente ia tocar no show lá do Roldão, inclusive, que o Again Metal Fest 1. Caralho, logo no show do Roldão, né? Que a gente já abriu o show, tinha o Fascape, o The Force, acho que o Violator, não me lembro quais outras bandas. E aí o cara no dia ligou pra gente e falou, não vou tocar. Eu falei, caralho, como assim? Você não vai tocar? O que aconteceu, velho? Porra, tô numa ressaca do caralho e tal, pá, não tem como. Aí na época o nosso vocalista tocava um pouquinho de baixo, pegou o baixo dos caras do The Force, inclusive são muito amigos meus, por isso que eu escolhi esse som. E aí... ficou lá no misão apenas, entendeu? E a gente fez o show dessa forma. Então foi o único. Depois todo mundo saiu por livre, espontânea vontade ou pressão, não sei. Pressão da sociedade. Da vida. Cara, e ainda sobre a Black School, queria que você falasse um pouquinho dos discos que vocês lançaram e o que... Quando vocês lançaram disco, foi o ano passado ou ano retrasado? Não, tem tempo. E quando sai disco novo aí? Então, aí a formação atual sou eu, na batera, o Fernando... desde sempre na guitarra e no vocal, e o Yarlis, que aí tocou em outras bandas, né, no Pestside e tal, no baixo. O nosso primeiro disco foi esse, na verdade, a demo, né, que a gente
relançou sob o nome de Black School. E depois lançamos o Death Deal em 2012. Que é o que saiu pela Kill Again. Saiu pela Kill Again, exato. Foi um disco muito importante pra gente, porque fez com que a banda tocasse em vários lugares do Brasil. Tocou no Sul, tocou em São Paulo, tocou no Rio, Minas, enfim, foi muito legal. E aí, nessa época, o Fábio, que era o nosso vocalista, baixista, que se tornou baixista nesse show aí da Kill Again, e depois ele aprendeu mesmo e tal, e passou a ser o baixista oficial, ele começou a desgostar um pouco desse lance de ter banda, né? Ele tava mais afim de estudar e tal, tava afim de fazer outras coisas. Politicamente também ele mudou bastante, e isso começou a dar alguns atritos dentro da banda. E aí ele falou, galera, ó, vou fazer tal show, acho que foi em Águas Lindas, inclusive, e depois eu vou sair da banda. E nós estávamos fazendo o segundo disco, que viria a ser o Corporate Suicide. Só que o cara saiu, ele era o baixista e vocal. E aí foi uma merda pra gente, né? A gente tentou colocar de volta outros caras na banda, não deu certo. E aí o segundo disco, que era pra sair em 2016, na turnê que a gente fez em 2016 no Nordeste, acabou saindo só uma demo, que foi a No Place to Die, com 2 músicas, porque não tinha terminado de gravar ainda. E aí veio pandemia, deu um tempo depois, e aí emprego, aquela porra toda. E o segundo disco só saiu em 2021. No meio da pandemia, a gente resolveu lançar o disco por um selo lá do Sul, né, que é o Cianeto. E agora, nesse exato momento, nós estamos compondo o terceiro. Não queremos mais esperar 10 anos pra lançar outra coisa. E vamos lançar aí, talvez, no ano que vem. De novo pela Cianeto? Não sei, talvez pela Cianeto de novo. Ou não, né? A gente não sabe ainda. Estamos compondo agora. Papai não vai lançar, não? Talvez, não sei, vou mandar uma mensagem, né? Ouve aí, vê o que você acha dessa merda. Mas vocês estão gravando em casa? Como é que acontece essa gravação de vocês hoje? Então, durante muito tempo nós trabalhamos no James Studio, né? A gente trabalhava mesmo. É que o Fernando trabalhava lá no James. O Fernando trabalhava lá, lá, e eu fazia bico, né? No James. E aí a gente usava a madrugada pra gravar o CD. Então o primeiro e o segundo CD foram gravados dessa maneira lá no James. E aí o Parente fechou o James, né? Vendeu, hoje em dia nem é mais estúdio, é outra parada agora. E agora a gente tá fazendo os ensaios na minha casa, né? O batera sempre, né? É o que fode, não ele mesmo, mas a família toda, família né? toda. Como se fosse pouco. Exato. Como se não fosse pouco. Aí a gente tá compondo o disco agora. E aí depois vamos gravar em algum estúdio a bateria e a voz. Mas acho que as guitarras e o baixo a gente vai conseguir gravar em casa também. Porque o Fernando, enfim, trabalhou com isso muito tempo, então ele tem as manhas de gravar. Então a gente ainda tá com 5 músicas agora, vamos fazer mais umas 3, e aí começar a pré-produção para poder gravar esse ou no próximo ano. Então tá ainda nesse processo inicial ainda de um novo disco. E não tem nada definido qual música vai ser o título do CD, nada disso ainda, Nada disso, né? A gente tem essas músicas aí, dessas 5, acho que 3 só tem letra, a gente não decidiu nada. E eu acho que decidir o nome do disco é sempre aquele, pelo menos com as minhas bandas, é sempre aquele negócio assim, precisa de um nome. Caralho, vai ser esse aqui. Porque tá pronto, na verdade, né? Exato. Tem gente que é muito organizado, que já faz o conceito desde o início. A gente não, é sempre, porra, amanhã tem que mandar o nome. Aí escolhe lá e manda. Escreve na caneta e manda. Exatamente. É mais ou menos assim. Bicho, e quais são as lembranças da Acid Speech? Esse nome, Acid Speech, eu acho um nome muito, muito bom, cara. É um nome muito legal mesmo. Cara, tem muitas lembranças. Durante a época do Nephilim, a mesma história, todo mundo, tô desanimado. Cara, tem que ser muito resistente pra ficar no underground, né? Então a galera foi saindo, foi tipo, quero fazer outras coisas e não sei o quê. E aí eu já era amigo do Marcondes, porque a gente morava também na mesma quadra, né? Todo mundo morou na 14. E aí ele já tinha uma outra banda que a gente ensaiava juntos, né? A banda dele era o Ultra Violence, e eu com o Nephilim a gente ensaiava juntos, na casa de um dos caras do Ultra Violence. E aí a banda dele acabou, a minha acabou, e a gente falou, vamos fazer uma banda juntos. É a última chance agora, se não der certo a gente vai fazer outra coisa, né? Quem dera. Tamo aí até hoje. E aí nós montamos o Acid Speech, nós dois, que não tinha esse nome ainda, era um outro nome que eu não me lembro. E aí depois entrou o Renato, entrou o Gordinho, né? O Gordinho de Águas Lindas? Gordinho tocou bem no início do Acid Speech, sacou? Teve o André Cintura, não sei se vocês lembram do André Cintura, que foi vocalista durante um tempo e tal. E aí a banda foi se formando até chegar na formação com o Neto Pipo, eu, Renato e Marcondes. E a gente começou a gravar lá no estúdio do Renato.
Só que era uma época que eu estava ao mesmo tempo, todo mundo ali já tinha 18 e tal, e eu tinha 16 anos. Então minha mãe ficava, tipo, cobrando. Terminando o ensino médio. Você precisa estudar pro vestibular. Então a banda naquele momento não foi prioridade pra mim. Então as primeiras gravações ficaram bem ruins, assim, porque eu não tinha tempo e tal. E aí fui demitido da banda nessa época por conta disso, né? Aí foi no mesmo tempo que eu fui pro Black School. Assim que eu passei no vestibular, eu fui pro Black School, né? Então essas lembranças, a gente tocou muito aqui no DF, Caga Sangue, acho que a gente tocou no Headbangers também. Tocamos muito em Águas Lindas. Então eu toquei na banda ali até, acho que de 2006 até 2007, um ano mais ou menos, né? E aí depois saiu, e sempre fica no ensaio de tentar voltar ou não, mas enfim, os caras também estão cansados. Mas teve o Split, do Split você participou também, né? Não. A gravação que eu fiz não tinha sido a gravação completa, né? Depois eles regravaram a batera e aí lançaram o Split com o P-Side. Pode crer. Bora ouvir mais som aí. Bora ouvir o Flagelador com Nas Minhas Veias Corre Fogo. Esse aí foi Flagelador com Nas Minhas Veias Corre Fogo. Cara, e hoje em dia, como está a Dark Triad? Como é o som da banda? Quem são os caras que estão contigo aí nessa empreitada? Então, sou eu na batera, o Yarlis no baixo, vocal e o Marcondes na guitarra. Essa banda foi formada em 2018. Aquela vontade da gente de tocar de novo, né? Eu e o Marcondes, o Yarlis eu nunca tinha tocado com ele, mas enfim, já conheci o cara de outros carnavais, né? Ou de outros headbangers. E aí a gente resolveu montar essa banda. Só que foi um azar do caralho, porque veio a pandemia no ano seguinte. Então a banda tava afiada, a gente fez 6 músicas na verdade, ensaiando todo fim de semana, e aí veio a pandemia, e aí a banda meio que ficou esquecida, né? E aí até agora a gente tá tentando recuperá-la, porque, enfim, todo mundo teve problemas na vida e tudo mais, e a gente não sabe ainda se a banda volta ou não. Eu, por mim, né, isso fica registrado aqui, eu quero gravar, porque as músicas são muito legais, e eu acho que a gente precisa colocar esse projeto, né, pra frente. Mas acho que os caras estão meio desanimados, assim. Eu lembro que logo que a banda foi formada, eu convidei vocês pra um show, aí Sim. Acabou não rolando. Acho que... na verdade, porque veio a pandemia. E o show tava marcado, e aí veio a pandemia, eu falei, fudeu, né? Porque a pandemia foi em março, a banda foi formada tipo em outubro, e aí em março veio a pandemia. Vocês iam tocar no Headbangers, cara, exato, na verdade. Em maio. Aí veio a pandemia, fudeu tudo. Fudeu tudo, exato. Foram 2 anos sem Headbangers por conta da pandemia. E no ano da pandemia, cara, foi a primeira edição do Headbangers Attack que não teve o festival. E eu tomei prejuízo mesmo assim que eu já tinha comprado umas passagens. Já tinha comprado umas passagens das bandas, né, cara? E as outras edições, tomei prejuízo, mas pelo menos teve o show. Essa nem teve o show, tomei prejuízo mesmo assim, né? Fica a dica aí, ó. Você quer fazer show, ouça a voz da experiência. Cara, e como você tá encarando essa responsabilidade de ser um novo batera da P-Side? Pois é, cara. Então, os caras ficam sempre querendo reviver as bandas, né? Tipo, vamos tentar voltar. Essa parte bem nostálgica. Isso é legal, cara. É muito legal, eu acho incrível. E aí, nós estávamos tocando no Dark Triad, ou Triad, enfim, cada pessoa fala de um jeito. E aí teve o lance da pandemia e tal, e quando voltou da pandemia, o Yarlis veio pra Black School, porque eu tinha tocado com ele nessa outra banda, e a gente tinha... ficamos mais próximos e tal, e convidamos ele pra tocar na Black School, e ele sempre falava, porra, quero voltar com o P-Side, não sei o quê, mas tem os outros membros antigos, não sei se eles querem a banda. Eu falei, cara, vamos tocar, entendeu? E, porra, acho que a galera que tocou na banda não se interessa mais por esse tipo de som e tudo mais. E aí, beleza, vamos tocar, vamos voltar à banda. E na época, o Luiz, que é o guitarra, tinha muito tempo que ele não tocava ao vivo, mas ele é um cara que se mantém tocando em casa mesmo, assim. Então é um cara que tá afiadíssimo, amanhã ele pode gravar um disco, sabe? E o Capaça tinha acabado de chegar lá da Europa, né? Que ele tocou na banda também, e aí tava todo mundo pronto pra começar a ensaiar. E eu falei, cara, esse é o momento, né? O Yarlis, na verdade, que é o momento agora, tá todo mundo aqui, vamos voltar a tocar. E a gente ficou ensaiando durante um mês pra tocar no nosso primeiro show de volta, né? Que foi no Motor Rock. Que teve inúmeros problemas, né? Mas teve gente pra caralho nesse show. Teve gente pra caralho, foi muito legal. Esse foi o que cagaram na pia? Não. Cagaram na pia depois, bem depois, cara.
Não, esse foi o que... Foi a volta do Gordinho lá com as Foi a bandas. volta do Gordinho, É, isso. Estourou o horário, né? Fodaça esse show. E aí acabou que a galera quebrou umas paradas. Eu não Quebrou sei bem, todo, quebrou todo lugar. O cara ficou muito, muito E a doido gente lá. tocou 4 músicas só, foram 3. Meu pedal quebrou, foi um caos esse show, mas foi muito legal pra ver que a parada tá viva ainda, né? E aí depois a gente marcou um outro show que deu errado também, porque o Yards pegou um vírus lá, ficou com febre, foi pro hospital, ficou fudido. E é tipo Zika Side, né, o nome da banda. Vai marcar um show com... cuidado, zica, né, porque gente? pode dar merda, né? Mas a gente tá aí. Eu sou sempre o cara que apoia as bandas continuarem, sabe? Então... Entusiasta. Eu sou entusiasta, então eu tô no P-Side aí e eu falei pra eles, cara, a gente precisa regravar aquelas músicas numa qualidade melhor, colocar novas coisas. E aí os caras também estão empolgados, assim, né? Às vezes o Luiz não tá tão empolgado, às vezes o Capaça, porque tem 1 milhão de coisas pra fazer também. Mas eu acho que no fim todo mundo quer gravar e quer colocar a banda pra tocar. Claro que num momento diferente, que todo mundo tá velho, tem emprego, tem filho e tudo mais. Então acho que não dá pra ser como era antes, mas pelo menos fazer um ou outro show pontual e gravar uma parada, eu espero que aconteça. E detalhe que hoje, em relação ao P-Side, né, o Capaça sempre foi um cara muito nerd em todos os sentidos do planeta, né, cara? Mas hoje ele tem um conhecimento muito maior em termos de gravação, até por conta do Violator mesmo e tal. E ele sempre foi curioso nessas coisas de produção, né? Então hoje eu acho que as músicas do P-Side vão soar muito melhores do que na primeira gravação do Split, né, cara? Na verdade essa gravação do Split é da demo, né? Hellish Warfare. Que eu acho aqui do Centro-Oeste, essa demo e a demo do World of Flies, que eu tô inclusive com a camisa hoje aqui, pra mim são os petardos que a gente tem aqui no Centro-Oeste. Tipo, tem que ouvir isso daqui, é muito bom mesmo. Até por isso também que eu empolguei os caras, porra, vamos voltar com o P-Side porque eu queria tocar, porque eu admiro a banda pra caralho. Então Mas assim, de fato é uma gravação que, né, devido aos recursos, a galera não tocava tão bem assim, embora ela seja emblemática, canônica, foda pra caralho. Ela carece de qualidade. Eu acho que uma regravação seria interessante. Cara, você falou do World of Flies aí do Danilo, né, cara? O Danilo eu costumo dizer assim pra ele, eu falei pra ele várias vezes. Cara, todas as bandas que ele toca, cara, conseguem ser muito boas, né, cara? O cara tem o toque de Midas. Eu até falei pra ele, bicho, não faça nada de pagode, porque senão eu vou ser obrigado a gostar de um pagode, cara. Porque todas as bandas que o cara faz são fodas, né? Tem o World of Flies, o Elizaroff e agora o Execrado, né? Que são bandas muito fodas, né, cara? Então. Inclusive o World of Flies também foi uma das primeiras bandas que eu vi e falei, porra, isso aqui é muito, muito bom, né? É uma banda, assim, que eu acho que os caras deveriam... Eu sempre falo pra eles, todas as vezes que eu encontro, grava uma parada, né? Um disco, o metal ogro do World of Flies, né? Porque é um negócio, assim, absurdo. Quem não conhece, precisa ouvir. Então, cara, e o nosso amigo Roldão, também conhecido como Jorge Aragão do Metal, né, cara? Vez ou outra, uma vez por ano, ele faz o festival da gravadora dele, o Kill Again Fest. Tu já trabalhou em todos? Como é que é trabalhar com o Roldão? E você destacaria 3 edições do... Com certeza. Então, desde o primeiro lá, né, quando ele tava ainda lá desenhando o que ele queria fazer, né, com o festival, pra trazer as bandas dele, ou outras bandas que nunca tinham pisado aqui no DF, eu tava ali com ele, fazendo a parte da logística mesmo, né, criando ali como que ia ser pra buscar as bandas e tal, ajudando a montar um festival que você sabe que dá muito trabalho. Então a gente fez isso muito juntos, desde o primeiro. Eu acho que já foram 10 ou 11, né? Então desde o primeiro eu tô ali do lado dele. E aí nos shows eu fico como hold, né, pras bandas. E aí a galera da banda também que tá comigo, Black School e atualmente outras bandas também ficam lá como holds. E já fui motorista, já fui tradutor, sempre fazendo alguma coisa. Se eu colocar o Roldão no direitos trabalhistas, desvio de função. Desvio de função do caralho, exato. E aí, todos os festivais eu trabalhei com ele de alguma maneira. Os mais emblemáticos pra mim, acho que o primeiro foi muito legal, né? Que foi onde eu conheci os caras do The Force, que se tornaram meus amigos, assim, pessoais mesmo. A gente tá sempre conversando, inclusive a banda acabou, infelizmente, né? Mas eles estão com outras bandas agora, né? Uma banda de heavy metal. E então o primeiro eu acho que foi excelente, que saiu em DVD, inclusive, né?
que no DVD eu inclusive anuncio o show do The Force e dou um mosh. E aí, cara, foram tantos que é meio difícil de lembrar. Acho que foi o primeiro que teve o Hyrax também, ou foi o segundo? Foi o segundo. Foi o segundo, né, que teve o Hyrax. Esse daí foi incrível, porque você vê, assim, o Keaton é um cara que você conhece, né, vê nas revistas, vê nas entrevistas, ele lá com a galera da Bay Area e tal. E aí você vê o cara, uma simplicidade, porra, gente boa pra caralho. Carismático absurdamente, demais, velho. né, cara? E todo mundo da banda na época, e também o Hyrax é uma banda que muda de formação muito. todo disco, né? Todo mundo da época, assim, os caras super gente boas. E eu fiquei acompanhando eles, né, pra meio que servir de tradutor, assim, com meu inglês ruim, traduzindo os caras. E esse foi muito emblemático, porque eu lembro do Keaton bebaço, andando no centro da Ceilândia, sacou? Super bêbado, ele e a esposa dele, os caras da banda, todo mundo bêbado, andando no centro da Ceilândia, um frio do caralho. E eu falando, cara, as pessoas estão passando aqui, não tem noção que esse cara aqui, pra nós, do metal, é um ícone, né? E foi muito legal ele ali no centro da Ceilândia, bebendo. E a galera, tipo, esse cara aí tá fingindo que fala inglês, né? Sempre tem isso, né? O cara é negão, né? Tem um preconceito brasileiro, é foda. E então esse daí foi incrível também. E acho que o do Asphyx também foi foda, né? Eu destacaria o do Asphyx, cara, que foi incrível. Mas todas as edições foram muito fodas, cara. Mas assim, como eu tenho um apreço muito grande pelo Corpse Grinder, assim, eu ficaria com o Corpse Grinder, né? O Executor, sempre fantástico, né, cara? O Executor acho que foi com o Hyrax, né? Foi e aquele tem um Warhammer, cara, que é a banda. Nossa, que é puro Celtic Frost ali, que pra mim foi da Alemanha, incrível, né, cara? Incrível mesmo. O vocalista morreu dessa banda, né? Felizmente. É verdade, cara, eu vi isso, cara. Mas é uma banda incrível, né? Que foram 10 ou 11, né? O Rodão fez muitos festivais já. Cara. Pô, você chegou a ouvir a banda nova do Keaton, cara? Sim, Nefarious, que ele tá com várias outras bandas. Tem o Nefarious, cara, que é... Não ouvi ainda. Ouça, cara. É uma banda muito foda, cara. Muito foda. Então o cara pegou... É tipo uma reunião de vários caras fodas, só cara incrível, né, velho? O pessoal Death Angel, Exodus, né? Falei, porra, velho... Eu acho que o Keaton é um cara, assim, que é uma referência mesmo, assim. Que é um cara que vive pro metal. A esposa dele tá sempre ali com ele, justamente por isso. Não vai fazer turnê, não. Tu vai também, foda-se, entendeu? Vamos curtir a parada. Então, acho que tudo que ele faz com muita honestidade, né? Com certeza. Ele não faz, querendo agradar isso, ninguém, né? Transparece que ele é um cara honesto, que ele faz aquilo porque ele gosta. Então, com certeza, vale a pena ouvir. Vou procurar depois. Pois é, Nobre Lourenço, cara, obrigado e novamente pela sua presença, cara. Valeu demais por você... Pô, espero que você tenha curtido esse papo tosco aí com a gente aí nos Zines, tá ligado? E, bicho, a gente não pode encerrar sem antes deixar que você fale da importância... Da mídia alternativa, que são os chamados fanzines. Você fez um fanzine, queria que você falasse dessa sua época de fanzineiro. O que você acha dos fanzines, cara? Dessa importância dos fanzines pra gente, que é do underground, da cena tão extrema e submundo da música cultural aí, velho? Cara, eu acho que é aqui que está a nossa mídia. Não dá pra ficar querendo ir pra TV, sabe? Ir pra não sei onde, as grandes mídias, né? Porque essa galera sempre vai olhar pra nós como os metaleiros. É aquela expressão bem da década de 80 que permanece um pouco, infelizmente. Então, quando eu resolvi fazer o Zine, foi por isso que eu não vi espaço ainda ali com a minha banda que tinha acabado de nascer e eu queria fazer uma resenha do meu disco, pedir pra alguém fazer, óbvio, pra não ficar um negócio muito... Pedi pra um amigo fazer e coloquei no meu Zine e sempre gostei muito de escrever, então ter o Zine era uma forma de unir duas paixões, o metal e a escrita. Tive apoio de muita gente e o Zine cresceu numa proporção tão grande que eu não consegui dar conta mais. Porque era a época do MySpace, eu divulgava no MySpace que a gente estava recebendo material para poder resenhar. Chegava coisa assim da Malásia, sabe? Coisa tipo da Austrália, muita coisa mesmo. Então eu não consegui dar conta depois de um tempo. Mas eu consegui fazer 4 edições com o Zine, né? Que era Underground Nightmare o nome. A primeira foi com World of Lies. A segunda foi com Eternal Devastation, a terceira foi com Taurus e a quarta foi com Torture Squad, se não me engano, que eram as entrevistas principais, mas tinham outras dentro do Zine também. E o diferencial era que, além de ser impresso em casa mesmo, era bem tosco, influenciado também pelo Fina Flor e No Class, vários outros zines aqui que tinham em Brasília.
era uma capa desenhada, né? Não sei se você lembra, né? Eu lembro, eu tenho uma edição lá em casa lá do Tozini. Era uma capa desenhada e tal, uma caricatura das bandas. E só que assim, era muito difícil ter que imprimir tudo isso. E aí era caro, né, meu? Caro. E aí quando você dava trabalho pra formatar, eu tinha ajuda de muita gente, mas dava muito trabalho de formatar. E quando você deixava ali no show e você via a galera jogando no chão, aquilo foi começando a me deixar meio puto. E eu resolvi parar, né? Porque era mais uma forma de gastar meu tempo e dinheiro e eu não tava vendo que as pessoas estavam valorizando isso. Bandas, eu lembro que o Nervo Chaos me mandou o material deles, assim, no dia seguinte que eu falei lá pra eles e tal, que queria resenhar, eles mandaram. Chegou um Sedex na minha casa com um monte de coisa, resenhei tudo. Mas é isso, assim, eu acho que foi muito importante os zines aqui de Brasília para que eu conhecesse outras bandas e eu queria fazer o mesmo com a galera mais nova do que eu na época, que eu já era... Retribuir, né? Eu era adolescente, mas tinham pessoas mais novas ainda para conhecer as bandas do underground da cidade e tudo mais. Mas enfim, não deu certo por questão de tempo. Depois eu ainda fiquei fazendo algumas entrevistas lá no zine do Roldão, mas aí hoje em dia eu tô aposentado dessa fase de zines, mas acho que esse canal que vocês estão fazendo e a galera que ainda faz zines, blogs e tudo mais é essencial. Você tava falando no começo, você tava com então, um blog lá. Também, né? Eu tô com um canal. Fala um pouco dele aí, cara. Verdade. O meu canal agora, ele é sobre história, né? Não tem... De vez em quando eu coloco umas coisas de rock, assim, mas o foco é passar... Você é formado em história, né? Sou formado em história, né? Exato. Então, eu faço esse canal pra ajudar a galera do Enem, do PAS, a aprender assuntos relacionados à história, né? Então tem lá no TikTok, tive que me render ao TikTok. Você tem TikTok. Tem TikTok. Prof. Ele vai te adicionar lá. Me adicionar lá, Prof. José Lourenço. E no Instagram é Professor José Lourenço. E tem no YouTube também, que eu ainda não coloquei nenhum vídeo grande no YouTube, né? Por questões de logística mesmo. Mas eu sempre solto lá, pelo menos umas 4 vezes por semana, um vídeo curto falando assim, Revolução Francesa, que você precisa saber. Conjuração Baiana, que você precisa saber. Em 1 minutinho ali o cara consegue matar 1, 2 questões do PAS e do Enem. Isso, então, é você mesmo que filma e tal? Eu faço tudo, cara. Inclusive dá muito trabalho, mas é muito prazeroso, né? Fazer isso, porque eu vejo que é uma forma também de ajudar a pessoa que não tem grana pra comprar um curso, pra fazer o Enem, pra fazer o PAS. Aqui em Brasília, né? A gente tem o PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada pra entrar na universidade. E é uma forma do cara ali tá no Instagram vendo um monte de merda e ele vê um conteúdo lá que tem um conhecimento que pode ser útil pra ele em uma prova da escola ou, enfim, nessas provas de vestibular. Cara, e você já pensou, assim, cogitou de tentar pegar outros caras que são da cena, headbangers ou punks, que são formados em outras áreas, pra fazer um canal desse conjunto, cara, pra disponibilizar só roqueirada dando aula, assim? Cara, isso é uma ideia boa. Eu não tinha pensado nessa ideia em específico. Vou roubar, tá? Mas eu tinha pensado em quando for pro YouTube, que são vídeos maiores, chamar uma galera, assim... Né? Um convidado, um cara que sei lá, o Danilão aí, por exemplo, que é médico, né? Chamar o cara e falar, porra, fala aí um pouco da profissão... Como que foi sabe, pra pessoa que está indecisa no que vai escolher na sua profissão legal, e tudo mais, ela possa ver por meio e que disso. sejam só a galera da cena underground, pra mostrar que os roqueiros não é tudo vagabundo, Não, né, tem muito roqueiro foda aí, tem muito roqueiro advogado, engenheiro e tal, que eu acho que muitos professores... Tem muito vagabundo também, né? Mas a gente tem mais trabalhadores, cara. A gente chama os vagabundos pra falar, olha, isso aqui é o que você não pode ser, tá? Então fala aí. Mais ou menos assim, mas tá bem legal essa... E é uma forma de ajudar a galera também. Pô, ajuda pra caralho, com certeza, velho. Com certeza. Parabéns pelo trabalho aí, cara. Pô, obrigado. E sigam lá, né? José Lourenço, Professor José Lourenço. Cara, o CDC, ele não quer passar pra ele o Instagram dele, não. Eu não gosto, eu sou meio avesso a essas paradas de tecnologia, mas eu reconheço a importância quando são bem feitas, né, cara, e tal. Quando é um conteúdo interessante. Quando tem um conteúdo interessante, não tem nada de fake news nessa porra, né, cara? Não, sem fake news. E, cara, então, a gente agradece pra caralho sua vinda aí de novo, cara. Muito obrigado, foi ótimo. Valeu, cara. Você sabe que ele vai insistir que você já tinha vindo, né? Já veio, pô. Cara, pô, a gente... não sei se você acompanhou um programazinho algumas vezes, mas a gente sempre toca aqui o Black School, cara. Sim, saca? Claro, outras vezes você participa e sempre que tiver novidades, cara, por favor, mande pra gente, mande pro Frajola aí. Com certeza. Que a gente vai tocar.
aqui, com certeza absoluta, você pode contar sempre com os zines, tá ligado? Para os seus projetos aí, avisa que a gente te ajuda, velho. Foda, muito obrigado aí. E parabéns, velho. Esse programa é uma referência aí, eu acho que no underground, inicialmente de Brasília, agora do Brasil todo. Muita gente consegue conhecer várias outras bandas por meio desse canal. E é foda. Longa vida aos Inice. Valeu, muito obrigado aí. Bora fechar com o som então, bora fechar aí com Black Soul, com Dirt Authority. Foda, galera. Quantos minutos aí?